Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre por que guardar o filho. Por que eu preciso ter a consciência de que sou um guardião do meu filho? Existem muitos fatores e embora pareça muito óbvio, né, que é o papel de todo responsável, de todo cuidador, guardar, proteger, amparar um filho, na prática, o dia a dia, questões diversas, às vezes influenciam na forma como a gente cumpre essa responsabilidade, essa função na maternidade, na paternidade. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, até tendo como pano de fundo uma situação que virou uma polêmica no Brasil, uma situação que aconteceu aqui no estado onde eu vivo, do Espírito Santo, de uma menina de 10 anos que era abusada sexualmente por um tio desde os 6 anos de idade e essa menina engravidou. Meu objetivo não é me posicionar em relação ao que fazer com essa situação, mas é alertar a cada pai, a cada mãe, a cada cuidador, a cada responsável por uma criança e um adolescente do nosso papel de atenção, do nosso papel de presença, do nosso papel de estar disponível em situações onde os nossos filhos eles podem estar sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de problema, né? Algum tipo de ataque que seja variado. Né? Esse caso foi um caso extremo que infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina, mas existem fatores e situações menores, situações às vezes do cotidiano da própria vida, onde uma criança ela experimenta uma situação de angústia, ela experimenta às vezes um conflito, uma situação de bullying na escola, nos relacionamentos, e ela precisa lidar com aquela situação e muitas vezes ninguém vê que aquilo está acontecendo. Gente, olha como isso é desafiador. Quantos de nós hoje, adultos, estamos vivendo conflitos emocionais, problemas às vezes graves, por conta de situações que na nossa infância, na nossa adolescência, não foram protegidas, não foram guardadas, não foram trabalhadas. Então a gente precisa ter atenção a isso. E o alerta que eu trago é exatamente esse. Flávio, o que eu posso fazer? Eu vou controlar tudo? Não. Mas seja um cuidador atento. Seja alguém que está presente, porque eu só vou ter atenção se eu estiver presente. E quando as coisas acontecerem, haja, tome uma atitude, conduza, né? Proteja, não deixe passar batido. Eu quero trazer um exemplo, né, de uma situação que acontece bastante aqui na minha casa com meu filho caçula. Eu falo muito do Davi porque eu digo que a força e a fragilidade dele estão no mesmo lugar, que é na capacidade dele de sentir. E um dia ele estava no meio desse quadro de pandemia, logo no início, né, muito triste. Era uma noite, ele estava muito triste, ele estava num quadro até já de angústia. E ele dizia: mamãe, eu tô com solidão diante desse momento que eu não posso ver meus amigos, eu não posso fazer nada. E aí ele começou a chorar. Mas o que aconteceu? Eu não vi, eu já estava dormindo, ele tentou abrir a porta do meu quarto, não conseguiu. Segundo ele, mandou uma mensagem pro telefone do pai. O pai viu e eu fui até ele. E no momento que eu cheguei, ele chorava muito, começou a chorar muito e me relatou isso: mamãe, eu tô muito angustiado, eu tô me sentindo só. E ele foi falando várias coisas que ele estava sentindo. Bom, eu não podia eliminar a solidão dele, eu não podia acabar com a pandemia, mas eu podia estar atenta, presente e abraçá-lo e acolhê-lo e conversar com ele, trazendo esperança para ele que da mesma forma que ele já havia sentido algo assim no passado e que aquilo havia sido superado, as coisas poderiam melhorar, né? As coisas poderiam ser transformadas. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Esteja atento. Talvez se eu não tivesse ali naquela noite para poder acolher, eu não resolvi, mas eu acolhi. O Davi teria carregado uma noite tão difícil, uma noite que poderia ser traumática, por não ter alguém que esteve atento e foi presente no momento que ele precisou. Nós vamos controlar tudo? Mais uma vez, não vamos, e nem é o nosso papel. Mas nós vamos proteger de muitas coisas graves se estivermos presentes.
e vamos ajudá-los a passarem por aquilo que eles precisam passar, né? Porque a vida vai trazer situações difíceis, dizendo que é possível sim, que eles não estão sozinhos. Eu me lembro que nessa noite foi muito forte para mim, porque eu pude ajudar o meu filho a vencer uma coisa que eu na minha infância passava, e foi muito especial. Então que você seja esse cuidador, não perfeito, a gente já viu isso, mas atento, presente. Um beijo grande, uma boa semana para você. Tchau!